Olá, pessoas, vamos para mais uma aula. Antes de qualquer coisa, separem logo o material didático de vocês, né? O livro de geografia, no caso, o caderno de vocês, a caneta, né? Para vocês fazerem as anotações, fazerem as observações e até anotar algumas dúvidas que forem surgindo também, tá bom? A aula de geografia de hoje vai ser sobre as formas, né, do relevo e os agentes internos do relevo, tá bom? Então, antes de qualquer coisa, vamos entender o que é um relevo, afinal, né? O que seria um relevo? Relevo é o conjunto constituído por elevações e rebaixamentos, né, existentes na superfície da crosta terrestre. Então, na aula passada, foi o que a gente estudou. A gente estudou na aula passada a estrutura da Terra, não é? A gente viu que a Terra ela é formada por camadas, né? E que essas camadas são diferentes entre si, né? Algumas são mais líquidas, outras são mais densas, a gente viu direitinho. E uma dessas camadas é a crosta terrestre, né? Que é a camada mais superficial, que é a camada sólida, inclusive, que é onde a gente está, no caso, né? Tudo está em cima da crosta terrestre, enfim. Então, o que acontece? Quando a gente olha ao redor, a gente, sei lá, você sai pra viajar, por exemplo. Aí você vai pra um lugar que tem mais natureza, assim, né? Um lugar que não é tão urbanizado assim. Aí você olha ao redor e você percebe que a Terra é diferente, né? Tipo, tem uma delimitação diferente. Você olha para um lugar, você vê um lugar alto, parece que é uma montanha. Aí você olha para um lugar, vê um lugar mais baixo, né? Então, o que seria isso? Esses rebaixamentos e essas elevações que a gente chama, ou seja, esses desenhos na superfície da Terra, né? Formado pela Terra, a gente chama isso de relevo, tá bom? Então, o relevo é como se fosse a forma que tem em cima da crosta terrestre, ok? É como se a Terra fosse uma bolinha de massinha que eu tô pegando e eu estou modelando ela. Tô fazendo formas diferentes, ok? E, claro, eu posso dividir esse relevo também, né, para entender melhor. Do mesmo jeito que eu posso dividir a crosta terrestre, a oceânica e a continental, né, eu também vou dividir o relevo, tá bom? Porque tem relevos que acontecem lá debaixo do mar, né, lá na crosta oceânica, né, que eu vou chamar de relevo oceânico, que depois a gente vai estudar melhor, tá? E eu tenho o relevo continental, né, que é um relevo que vai acontecer em cima da crosta continental, né, gente? Tá bem simples até agora. Ou seja, então vamos estudar o relevo continental, que seriam as terras emersas, né, acima da água, enfim. De maneira geral, a gente pode dizer que tem 4 tipos de relevo. A planície. O que seria planície? Planície é uma área baixa e relativamente plana, tá bom? E o que acontece aqui? Essa planície ela é formada por um processo de deposição. Vocês lembram na aula passada que a gente falou do ciclo das rochas? A gente disse que tem 3 tipos de rochas: as magmáticas, as metamórficas e as sedimentares. Essas sedimentares são formadas por quê? Por sedimentos. Vou pegando o sedimento, vou juntando, e esse sedimento sofre uma diagênese, né? Que é quando eu vou compactar eles e eles vão formar aqui uma rocha, né? Vão formar uma nova rocha, a rocha sedimentar. Então, de maneira geral, esses sedimentos, eles estão sendo levados o tempo todo, tá bom? O tempo todo, as rochas estão sendo erodidas, estão sendo desgastadas. Por exemplo, imagine que tem uma rocha aqui, aí passa um vento, todo dia passa vento, passa vento, passa vento. Então, ele está desgastando, está levando os pedacinhos da rocha, tá bom? Então, a gente vai estudar melhor depois, tá? Enfim, esses sedimentos eles estão sendo levados e, claro, eles vão para onde? Para a região alta ou eles vão para a região mais baixa? Para mais baixa, né? Eles estão sendo jogados. E essa região mais baixa seria a região de planície, é onde os sedimentos vão para lá e eles vão se depositando ali. Então, na região da planície, o processo predominante ali é a deposição, tá bom? Desses sedimentos. O outro tipo de relevo seria o planalto. O que seria o planalto? É uma área relativamente alta, não é tão alta assim, tá bom? É relativamente alta e ela vai ter delimitada por escarpas, né? Que seria como se fosse corte. É como se eu estivesse pegando aqui uma rocha e fazendo um corte. É como se fosse uma mesa, vamos supor assim, né? Ou então rampas, pode até ter rampa, tá? E o topo vai ser plano. Então, por exemplo, não vai ser um topo muito torto, vai ser o quê? Vai ser plano, né? Como se eu tivesse aplanado aqui, tá bom? Por isso se chama planalto. Planalto de plano alto, tá bom? Plano, né? Porque o topo é plano e é alto, tá bom? Bem simples.
E o processo predominante aqui é o desgaste, né? É a erosão, né? Como eu tinha falado, tem regiões que são mais degradadas, né? Estão mais expostas e sofrem esse processo de erosão, né? Que a gente vai estudar melhor depois, tá? Enfim, e como ele é um relevo que é alto, ele tá ali exposto, ok? Além disso, a gente tem a montanha, que é uma região de maior elevação, né? A gente sabe que é uma montanha é uma coisa muito grande. E vai ter, geralmente, né, um cume pontiagudo, ou seja, a parte mais superior vai ser como se fosse uma pontinha. E a base vai ser mais larga, tá? É como se fosse um cone, mas não necessariamente, né? Mas é como se fosse um cone, ok? E a gente pode chamar de cadeias montanhosas ou de cordilheiras também, né? Quando a gente tem várias montanhas uma do lado da outra, ok? E além disso, a gente tem a depressão. O que seria a depressão? É uma grande área, tá bom? Que ela é rebaixada. Ela é rebaixada pelo processo de erosão. Então, é como se uma região aqui sofreu tanta erosão, e continuou sofrendo e ela ficou o quê, ó? Mais, abaixada, né? Como se ela tivesse ficado rebaixada. Aqui é uma região normal e ela foi se rebaixando, tá bom? E assim a gente pode identificar dois tipos de depressão: a relativa e a absoluta. A absoluta é quando realmente é um rebaixamento, né, em relação ao nível do mar. O que seria o nível do mar? Nível do mar, gente, vamos imaginar que vocês estão na praia. Quando vocês estão na praia, vocês percebem o quê? Que a água está chegando na mesma altura da areia, na verdade? Está na mesma altura. Isso quer dizer que ali está no nível do mar. Agora imagine uma montanha, por exemplo. A montanha está no nível do mar? Você acha que está na mesma altura? Não, né? A montanha está muito mais alta, muito mais elevada. Ou seja, está acima do nível do mar, ok? E a depressão, como ela é uma zona rebaixada, se ela for uma depressão absoluta, ela vai estar rebaixada em relação à linha do mar. Então, se aqui eu tenho a linha do mar, né? Aqui eu tenho a praia, por exemplo, a depressão vai estar assim, ó. Ela vai estar mais abaixo da linha do mar. Claro, ali não é numa praia, né? Tipo assim, dentro do continente, tá bom? Vai estar mais rebaixada. E a depressão relativa é quando ela está rebaixada, mas não necessariamente em relação à linha do mar. Então, por exemplo, pode ser que eu tenha um planalto aqui, e bem aqui nesse planalto, bem no meio, tem uma depressão, que é mais rebaixada, tá bom? Enfim, vamos ver essa imagem aqui, né, que ela tá resumindo tudo e permite a gente ver melhor, né? Aqui a gente tem as montanhas, né, com esses cumes pontiagudos que eu tinha dito. E as serras também, né? A gente tem a zona de depressão, ó, que é uma zona mais rebaixada. É como se eu tivesse feito um corte, né? Tivesse abaixado uma parte. A gente tem o planalto, né? Que é a região mais alta. E o topo é plano, né? Ó, percebam a diferença do planalto para a montanha. A montanha tem tipo um pontinho, né? E o planalto não. O planalto ele é aplainado. É como se eu tivesse, ó, batido nele até ele ficar assim, né? Ficar plano. E a gente tem a região da escarpa que eu falei, né? Que seria essa... É como se fosse um corte que eu dei aqui no Planalto. Aí eu tenho a planície, né? Que é a região mais baixa e que é relativamente plana. E eu até coloquei o mar aqui, né? Tem um mar que seria indicando o nível do mar pra gente ver, ok? E aqui é interessante porque a gente tem rochas, né? Ó, rochas magmáticas ali perto da cordilheira, né? E a rocha sedimentar na planície, né? Eu não falei que a planície é uma zona de deposição, né? Ou seja, ali tem rocha sedimentar. E por que aqui tem rocha magmática? Na serra. Vocês lembram como é formada uma montanha? Né? Então vamos entender como é formada uma montanha. A montanha, vocês lembram das placas tectônicas? Que são placas que estão se movimentando o tempo todo. Aí tem dois tipos de placa. A placa três tipos, na verdade, de movimentos de placa, né? Elas podem ser convergentes, ou seja, uma vai de um contra a outra. Pode ser divergente ou pode ser conservativa, quando elas só vão uma do ladinho da outra, não acontece nada. Só vão se atritando aqui, ok? Divergente, elas vão se afastando. E convergente, elas vão o quê? Vão convergindo, vão se batendo, né? Vão entrar em choque. Quando isso acontece, vai ter uma elevação dessa placa tectônica. Ou as duas vão subir juntas, ou, é o que geralmente acontece um movimento chamado de subducção. Ou seja, uma das placas vai ir para baixo e a outra vai continuar subindo. Só que quando essa outra sobe, ela não sobe bonitinha assim, não. Ela vai subir sofrendo assim umas dobras, tá bom? Uma coisa estranha. Que é como se ela estivesse arrastando na outra placa. Ou seja, é como se estivesse assim, ó. Em vez dela subir assim, bonitinho, vou botar aqui. Em vez dela subir bonitinho, ela vai subir se entortando. E isso vai gerar o quê? Vai gerar as montanhas, tá bom? Então isso aqui é uma montanha que eu tô representando, tá?
seria a cordilheira. Então, essas montanhas são formadas pelo choque de placas tectônicas. Por isso que a gente pode chamar também de dobramentos. A gente pode dizer que uma montanha é um dobramento, porque é um dobramento da placa, né? Ok? Aqui eu coloquei, não, outra imagem, mas para explicar o que é o que é essa imagem, né? Essa imagem, na verdade, a gente pode chamar de bloco diagrama. Como assim? É uma visão em 3D do relevo, né? Porque é para eu conseguir visualizar melhor. Então, quando a gente tem essas imagens assim que estão em 3D, né? Que a gente consegue imaginar o relevo de verdade, né? A gente vai chamar de bloco diagrama, tá bom? É como se eu tivesse cortado um bloco da natureza, enfim, colocado aqui, pra gente ver. E aqui a gente consegue identificar, né, o planalto, a depressão relativa, que eu falei, né, quando tem uma depressão em relação ao planalto, a escarpa desse planalto e a região de planície, tá? Aqui eu coloquei uma imagem, né, do que seria mais ou menos uma planície pra gente ver, né, uma região plana, uma região baixa, geralmente vai ter campos, enfim, tá? A região de planalto, aqui, ó, é representado por esse outro bloco de diagrama, é uma região que está aqui é aplanada, né? O topo é plano e ela vai estar mais elevada e vai ter essa parte mais desgastada, né? Seria a parte da escarpa. Nota que eu coloquei até um rio também, né? Um rio descendo aqui. Planalto, aqui eu botei a foto mesmo dele, né? Para você conseguir visualizar isso, ok? Você consegue identificar o topo plano, a escarpa, né? Ó, que seria essa parte mais abrupta aqui. Enfim, aqui a gente tem o desenho da montanha. Esse desenho ele tá mostrando a diferença da altura para altitudes, também é muito interessante, tá? O que seria a altitude? A altitude é em relação ao nível do mar. Lembra que eu falei, né? O nível do mar em relação à montanha? Assim eu vou pegar o nível do mar e vou pegar o topo da montanha e vou medir a diferença. Agora, a altura, quando eu quero falar a altura de uma montanha, eu vou medir essa montanha em relação à base dela. Então, eu vou pegar a base e eu vou medir até o topo, tá bom? Então, enfim, a gente tem aqui a montanha, a gente tem até um riozinho descendo, né, da montanha. E aqui eu botei uma foto de uma montanha pra gente conseguir visualizar, né? Percebam, pontiagudo, né? A parte superior mais pontiaguda e a base mais larga. Aqui eu coloquei uma depressão, né, pra vocês verem. A gente consegue ver, né, que tá rebaixada, uma região mais rebaixada bruscamente, né? E, enfim, eu espero que tenha dado para entender a parte do relevo em si, né? Agora que a gente entendeu o que é um relevo, conhecer os tipos de relevo, né? A gente vai entender os agentes internos desse relevo, tá bom? Os agentes da formação. Então, a gente viu os relevos, né? Mas como é que eles são formados? Como é que eles são formados, os relevos? Eles simplesmente aparecem? Não, eles são formados por vários aspectos. Aspectos erosivos, né? Por exemplo, chuva, que eu tinha falado, né? Chuva, vento, rio, que a gente vai chamar de agentes externos, tá bom? Que é aquilo que está externo à Terra, né? Aquilo que está fora. E a gente tem os agentes internos, como por exemplo, vulcanismo e terremoto. Ou seja, é aquilo que vem da Terra, que vem dentro da Terra e tá ajudando a formar, tá bom? Então a gente tem uma divisão aqui. A gente tem agente interno, é tudo aquilo que é formado a partir de alguma coisa que vem dentro da Terra, né? Por exemplo, vulcanismo, sei lá, saiu magma, por exemplo, enfim, movimento de placas, isso tudo é em relação à estrutura interna da Terra, ok? E a gente tem os agentes externos, que é aquilo que está externo à Terra, chuva, vento, rio, tá? Enfim. E claro, o tipo de rocha também vai contar muito, né? Por exemplo, se eu tenho uma rocha mais plástica, né? Por exemplo, é diferente de eu ter uma rocha mais rígida, né? Uma rocha mais porosa, uma rocha menos porosa, tá bom? Porque, por exemplo, se passar uma chuva aqui, sei lá, talvez em uma rocha se desgaste mais fácil. Em outra rocha não, talvez ela fique mais inteirinha, ok? E agora, nessa aula, a gente vai conhecer os agentes internos, tá bom? Na próxima, a gente vê os externos. Os agentes internos são forças que elas vão se originar a partir da atividade do magma, tá bom? Vocês lembram lá do magma que a gente estudou? Então, esse magma ele não está em movimento, né? Que a gente também viu. São movimentos de convecção, né? Inclusive, esses movimentos que estão movimentando a placa tectônica, né? As placas tectônicas, enfim. Vamos separar em dois agentes, tá?
tectonismos e vulcanismos. Mas a gente também pode considerar os abalos sísmicos, né, uma outra categoria. Mas eu botei aqui junto com o tectonismo, tá? O que seria tectonismo? São movimentos na crosta terrestre, tá bom? São movimentos dessas placas. Então, por exemplo, eu tenho um falhamento, tá? Que eu vou mostrar com calma. Que é quando simplesmente uma quebra. É uma quebra, aconteceu uma quebra. Isso é uma falha, ok? Dobramentos, que eu já tinha visto, né? Quando uma coisa está dobrando sobre a outra. E eu também tenho os abalos sísmicos, né? Que é mais conhecido como terremotos, não é? Que são que é quando acontece alguma coisa, algum movimento na placa, lá embaixo, né? Na placa. E isso repercute aqui na superfície, né? A gente sente os impactos aqui na superfície. A gente tem o vulcanismo, que é um conjunto de processos, na verdade, né? Que pelos quais o magma ou a lava, enfim, chega até a superfície na crosta terrestre. Então a gente sabe que o manto, né? Enfim, o magma, ele tá lá no manto da Terra, né? Lá embaixo. Só que em algumas situações ele pode subir, tá bom? E é isso que acontece no vulcão, por exemplo. Então vamos começar. Aqui tem a falha, é um exemplo de falha. Eu coloquei aqui uma imagenzinha explicando. Percebam que estava normalmente aqui, né? E o que aconteceu? Aconteceu uma fratura em que um subiu e o outro desceu, né? Ó, quebrou, assim, é como se entortou aqui. E ficou essa falha, tá bom? Então, isso pode acontecer, tá? É um movimento, na verdade é uma quebra nessa parte, né? E fica a falha, tá? E a gente chama de plano de falha. Também pode acontecer os drobamentos que eu falei, né? Ó, aqui a gente consegue visualizar melhor, né? A placa A e a outra placa, ó, as duas placas se encontrando. E assim vão se dobrando. E aí vai se construindo as cordilheiras, tá bom? Que nada mais são do que dobramentos, tá? A gente consegue ver melhor. Inclusive podendo formar até mesmo vulcões, né? Que a gente viu aqui. Abalos sísmicos, né? Que eu tinha dito. Então, por exemplo, vamos supor que tem aqui uma falha. Aí acontece alguma coisa. Elas se movimentam um pouquinho e já causam um choque. Quando causa esse choque lá embaixo, eu vou dizer que aqui onde aconteceu o choque, eu vou chamar de foco. Ou foco ou hipocentro, tá bom? E o que acontece? Essas ondas, né? Acontece um choque aqui e vai liberando ondas. É como se assim, aconteceu aqui. E pronto, vai aumentando. E assim vai chegar na superfície. Quando chega na superfície, esse momento aqui, esse ponto em que chegou, é o ponto em que vai ser mais forte esse tremor, tá bom? Então eu vou chamar de epicentro. Então, o epicentro é o tremor, né? A região mais forte do tremor em relação à superfície. E o hipocentro, que seria o foco, é em relação a onde aconteceu mesmo, né? Aconteceu alguma coisinha lá embaixo e isso foi repercutindo, foi tremendo, né? No caso. Enfim. Claro, a gente tem o terremoto, né? Quando acontece no continente, na verdade, né? No nosso território continental, mas também pode acontecer no mar, né? E quando isso acontece, a gente chama de quê? De tsunami, né? Ou de maremoto, tá bom? Então vamos entender como é que se forma um maremoto. Aqui eu coloquei na imagem o oceano, né? E aqui tem duas placas, tem uma falhazinha aqui, né? Ó, e por algum motivo essas placas aqui se chocaram e tem aqui o início, né, das ondas sendo formadas. Então, tá aqui as placas e elas se chocaram, né, ó. Chocaram um pouquinho, às vezes foi só um pouquinho, mas pra gente o impacto é muito grande, né? Então, chocou aqui um pouquinho, as ondas começaram. Só que como é debaixo do oceano, o que acontece? Essas ondas, elas vão formar ondas, no caso, né? As ondas do abalo sísmico vai fazer com que ondas gigantes sejam formadas no mar, no caso, né? Então elas vão seguindo esse abalo sísmico e vão se aumentando até ter as ondas gigantes que a gente conhece, né? E que acaba vindo pelo litoral, né? E atingindo a gente, no caso. Aqui a gente tem o vulcão, né? É uma estrutura de um vulcão. Tem aqui nessa imagem acontece um corte feito, tá bom? E aqui eu consigo identificar o magma, né? O magma subindo. E eu vou chamar essa região, esse depósitozinho de magma aqui, embaixo do vulcão, de câmara magmática, tá? E aqui subindo, né? Esse caminho que o magma sobe, eu vou chamar de chaminé, tá bom? Tá subindo.
Beleza. A partir do momento que encontra que é a superfície, eu vou chamar essa partezinha que tá saindo, esse buraquinho, né, de cratera, tá bom? É a cratera do vulcão, é por onde o magma sai. E quando esse magma sai, ele vai liberar a lava, né? Ele vai sair em forma de lava, que depois vai se esfriar e pode até virar uma rocha, né, que a gente já viu. Mas ele também vai liberar outras coisas, vai liberar gases, vai liberar piroclastos, né? Que é como se fosse pedaços de rocha derretido, enfim. E vai parecer que é tipo uma chuva. Então é muita coisa que é liberada ao mesmo tempo, né? Inclusive quando tem uma erupção de um vulcão, fica tudo nublado, fica tudo. Fica uma fumaça muito grande, né? E, claro, o vulcão ele tem a cratera, ele tem esse cone, né? Eu vou chamar essa parte de cone, tá? O cone principal, mas ele pode ter uma chaminé secundária, então pode ser que o magma saia ali para um outro lugar também, tá bom? E aqui eu tenho um mapa indicando o encontro dessas placas tectônicas, e onde tem esses pontinhos vermelhos, tá me indicando os vulcões, tá? Os vulcões mais importantes assim, tá? Que a gente pode dizer. E a gente percebe, ó, que os vulcões, eles estão na região de encontro de placa, né? Justamente por isso, né? Tanto na região de encontro como na região de afastamento, né? Justamente por ser um tectonismo, né? Então tá vinculado a questão do terremoto com o vulcão, né? Com a erupção dessa lava, tá bom? Enfim. Eu coloquei aqui um exercíciozinho bem simples, bem fácil. Depois a gente conseguir identificar, tá? Enfim. Eu coloquei aqui o vulcão bem bonitão aqui. E ele tem essas letras, né? E a gente vai identificar a parte do vulcão, tá bom? Bem simples, né? Então vamos lá. Essa parte A, que é a parte que tá dentro, é um depósito de lava, eu vou chamar de quê? De câmara magmática, tá bom? Aí a parte B, eu posso chamar de cone, né? É o cone do vulcão. E a C? A C é o que tá saindo, é a lava. E a D é a chaminézinha. E o E, que é esse buraquinho, é o quê? É a cratera. Então eu vou colocar aqui. Coloquei. Então, a parte A, a gente tem a câmara magmática, que é onde fica essa lava ali, né? A gente tem o cone, que é toda essa estrutura do vulcão. A gente tem a lava, né? Que é a lava saindo. E a gente tem a chaminé, né? Ou o respirador também, né? Tanto faz. Que é por onde está saindo. E a cratera, né? E claro, a gente também tem fumaça, a gente também tem os piroclastos, a gente consegue ver, né? As pedrinhas caindo, enfim. Gente, a aula por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem rever essa aula. Ou se vocês tiverem dúvida em relação às outras aulas, vocês podem rever as outras aulas no canal da escola, tá bom? Acessem a agenda digital de vocês para vocês irem acompanhando as atividades, tá? Do livro de vocês. E também o site da escola, ok? Enfim, por hoje é isso e até a próxima aula.